Olá, meu nome é Douglas Batistelli Baptista, sou médium e escritor. Hoje gostaria de compartilhar um pouco dos meus contentos de conhecimento às vias mediúnicas, principalmente quanto ao quesito de Umbanda, para poder, de certa forma, disseminar o bom contento de entendimento a esta via espiritualista. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar compartilhando isto com você. E caso goste desta mensagem, goste deste contento elucidativo de explicação, peço que compartilhe com seus amigos, compartilhe com todos que você acha que de certa forma serão auxiliados por estas vias de compreensão. Bem, neste primeiro vídeo, eu gostaria de compartilhar com você um pouco sobre as vias espiritualistas de maior contento, digamos assim, ao Brasil. Muito se fala do termo espírita e espiritualista. Eu tenho diversos amigos que são espíritas, kardecistas, que não aceitam muito bem dizer que um umbandista, um candomblessista, seja por igual um espírita. Será que este está certo? Será que este está errado? Será que é correto chamar um irmão umbandista de espírita ou não? Bem, a primeira coisa que nós devemos entender é que é de uma bestialidade muito grande, principalmente as vias espíritas kardecistas, como eles gostam de se declarar, congraçar um termo específico para a sua conjuntura de compreensão. É de certa forma uma certa discriminação, ou, como eles preferem dizer, um título que os cabe bem. Eu os respeito muito. Passei por 2 anos dentro das vias kardecistas, participando da mocidade quando jovem, assim como dos cultos de pessoas de maior idade, adultos. Mas acabei entrando na Umbanda, me apaixonando pela mesma, buscando entender os fenômenos e os mistérios que cercam esta grandiosa via religiosa, uma via especificamente dizendo que nasceu aqui no Brasil, mas que já fora praticada por diversos cantos, por diversos rumos, em diversos países. Isso eu também vou expressar neste primeiro vídeo. E eu gostaria de convidá-lo neste momento a esta via de compreensão. Novamente, agradeço a sua atenção. Para esta primeira via, eu gostaria de expressar sobre a religião kardecista, sobre a religião de Umbanda, sobre a religião do Candomblé, sobre a religião de Quimbanda e sobre a religião da Aumbanda. Bem, não são a mesma coisa, não fazem parte da mesma consagração religiosa. Isso é uma dúvida que muitas pessoas partem, principalmente aquelas que não estão envoltas neste meio de contento. Mas vamos compreender, realmente existem diferenças, e essas diferenças são necessárias de serem expressas para que as compreensões possam ficar mais disseminadas, para que o bom contento destas explicações possa estar estabelecido a todo aquele que os requer entendimento. Então vamos começar, em princípio, pela via do Candomblé, pois ela é a mais antiga de todas que nós vamos tratar neste momento. O Candomblé se instituiu aqui no Brasil. Esta é a primeira verdade que lhes consagro. Ora, mas como o Candomblé pode ser dito consagrado aqui no Brasil se nas vias africanas por diversas tribos fora cultivado? Isto é uma verdade. Porém, devo lembrar a você, ou devo lhe dizer, caso não saiba, que o Candomblé foi instituído no Brasil. O Candomblé, como é conhecido, como é praticado aqui no Brasil, foi constituído, desculpe o termo conferido, aqui no Brasil. Como assim, Douglas? Pode me explicar melhor? Claro que posso. Bem, quando os negros começaram a vir de África para o Brasil, nos navios negreiros, nos processos de escravidão, estes vieram com culturas diferentes, vindos de povoados diferentes. E mesmo que estivessem uma mesma crença, a crença de Olodumare, de Zambi, enfim, do nome do Deus que o consagrasse ao tudo que fora feito,
de tudo que o fizera estar feito, estes tinham um orixá ou um inquice para determinado tipo de ramificação, ou um vodum, se como preferem dizer, tinha-se um específico por fim a cada tribo. Um grande exemplo é o reino de Oyo, na Nigéria, onde o culto foi de Xangô. Xangô era o grande ancestral daquela tribo, daquele povoado. Logo, aqueles que foram escravizados desta terra tinham uma verdadeira devoção para com esta divinização orixá. Este contento que estou tentando passar é para você entender que diversas tribos vieram ao Brasil, assim como por outros países onde se foi utilizada a mão de obra escrava, seja para a escravidão ou seja para a questão do povoamento, enfim, independente do tipo de colônia que for estabelecido, a presença dos negros foi presente para o trabalho. E nesse contexto todo, aqui no Brasil em específico, se culminou a confecção do candomblé, que na verdade foi a junção de diversos cultos orixás que se congraçaram no ideário do candomblé. Logo, o candomblé, ele tem o culto, ele pratica o rito por diferentes vias orixás, todos ligados ao mesmo contexto, a um único Deus. Isso é muito interessante de ser expressado. Esta não posso dizer que é uma verdade, pois uma verdade absoluta. Até porque, para muitos candomblecistas, a via politeísta é uma verdade. Porém, a via mais aceita do entendimento, segundo as vias espiritualistas do contexto, é que o candomblé é uma via panteísta, onde o orixá está presente em todo o meio natural. Eu consigo encontrar a vibração de Iemanjá no mar. Eu consigo encontrar a vibração de Oxum na cachoeira. Eu consigo encontrar a vibração de Oxóssi nas matas e assim por diante. Para tanto, a via panteísta, referida à figura mítica do Deus Pan, que tudo consagra. Deus seria tudo isso. E os orixás, partes desse Deus. Esta é a via panteísta, é a via mais aceita dentre os candomblecistas, onde se entende que orixás são vias do divino, são partes do divino. É uma via que eu também comungo, apesar de estar dentro da Umbanda, até porque muitos umbandistas também possuem esta visão. Logo expressarei esta minha opinião. Eu estou expressando uma opinião em geral. Espero que vocês consigam estar entendendo, captando a mensagem que eu quero passar. Mas é importante dizer que o candomblé em si, o culto do candomblé, por diversas vias orixás, foi consagrado nesta terra sagrada. Nesta terra que por muitos fora dita como sagrada. Não é verdade que ela é muito sagrada? É uma terra especial. É uma terra onde muitas religiões nasceram. É uma terra onde o misticismo é muito aceito, muito praticado, muito vingador, muito produtivo. É uma terra de mistérios, uma terra de riquezas. O candomblé então surge desta prática dos escravos que buscavam refúgio em sua fé ancestral, onde, nesta terra, conseguiram constituir uma religião que perdura por tanto tempo na história e por tempo de sacrifício. Pois basta dizer ainda, e acho interessante que seja dito, que o candomblé é uma raiz forte. Caso não fosse, não teria revestido o tanto que já tentaram cortar esta raiz. Diversos governos nem mesmo toleravam o candomblé, porque veio do negro. Esta que é verdade. O racismo já estava estipulado ali. As vias ditas cristãs, a qual não vou fazer de nenhum negativismo, estas tornavam o candomblé uma via. Logo, o candomblé é uma religião de resistência, uma religião de força, uma religião vencedora. Existem alguns relatos que algumas pessoas não sabem muito bem sobre o candomblé que eu gostaria de expressar. Você sabia que para uma pessoa ser pai de santo,
dentro da tradição candomblessista, ela tem que estar frequente, trabalhando e estudando por 7 anos para mais? Para que ela possa jogar um jogo de búzios, para que ela possa conduzir uma casa, conduzir um axé, ela precisa de 7 anos. 7 anos de raspado ou 7 anos de iniciação não é para qualquer um. E o que nós mais vemos por aí são pessoas pegando os seus cordeiros em religiões, em diversos tipos de religiões, para contar as suas larotas, para dizer que sabem e para apontar que as religiões do candomblé são religiões demoníacas. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos um. E talvez essa pessoa não saiba que para um pai de santo estar onde ele está, ele teve que ter 7 anos da sua vida em plena dedicação. Não é para qualquer um. Você sabia também que a questão dos sacrifícios dos animais para os ritos dentro do candomblé, o grande tabu, o grande medo, a grande massa contrária, até por parte de muitos umbandistas, e é um direito dos umbandistas de ser contrário, você sabia que a matança, como eles costumam dizer, tem, além do sentido religioso, ela tem uso dentro da própria casa de axé? A carne dos animais que são sacrificados, são oferendados, segundo a magia sacrificial, ela é utilizada por todo o povo do axé. A carne da galinha que é sacrificada é comida pelo povo de axé. Até as suas penas são utilizadas para ornamentar as ferramentas quando casa de Exu. Quando casa de ferramenta de Exu ou Pombogira. Veja, tudo tem um porquê. Tudo tem um sentido dentro do candomblé. Mas infelizmente as pessoas deturpam esta verdade e dizem que lá existe o mal, que no candomblé as matanças são violentas. Ali, pelo menos, a carne é rezada. Existe uma oração a ser feita para o bicho que será sacrificado. Não estou aqui querendo defender, estou aqui botando uma opinião e um sentido verdadeiro à questão. Agora eu pergunto, e a carne que vai para a sua mesa quando você almoça, quando você janta? Mesmo que seja aquela carne de um fast food, de um hambúrguer que você está comendo, você reza para aquela carne? Você rezou para o animal que morreu para que você possa estar comendo naquele momento? Será que isso não é de uma hipocrisia tamanha? Porque nós vamos ao mercado e é tão fácil ver aqueles pratos, aquelas carnes, enfim, para você simplesmente pegar uma bandeja e levar para casa. Para escolher, eu quero 1 quilo de alcatra, eu quero 1 quilo de picanha e pegar e levar. É muito fácil pegar a bandeja e simplesmente levar para casa. Então, se você não ora essa carne, como você pode simplesmente apontar e dizer que o candomblessista está errado por conta do sacrifício que ele faz dentro dos seus ritos, dentro da sua liturgia? Sacrifícios que eles fazem, apesar de você não querer concordar com o que eu vou falar agora, tem muito mais sentido do que o que você acaba por fazer de forma inconsciente. As matanças dentro dos frigoríferos, dentro dos aviários, é de tamanha maldade, porque o processo industrial tem que ser rápido para atingir todas as pessoas. Não existe qualquer tipo de humanidade, qualquer tipo de respeito para com os animais. O que eu quero aqui não é defender a religião de candomblé, é simplesmente expressar esses contentos e dizer a você que se for por conta disso, se for por conta do sacrifício, que você tem um certo preconceito com a religião do candomblé, fique por saber destas verdades. Elucide-se com estas verdades e seja mais tolerante. É o meu desejo para com esta informação que acabo de passar. O candomblé se resume pelo culto da natureza, pelo respeito a tudo que é natural, principalmente pela vida. O candomblé baseia-se, fundamenta-se as vias da paz, as vias do amor.
Isso é o candomblé. Bem, dando continuidade, vou expressar um pouco rapidamente sobre o kardecismo, para que vocês possam entender até as diferenças, as divergências, a questão do termo espiritualista e do termo espírita. Já digo de antemão que o termo espiritualista sempre existiu. Sempre existiu, digamos desta forma. A religião do candomblé é uma religião espiritualista, a religião de Umbanda é uma religião espiritualista, a religião do hinduísmo é uma religião espiritualista, a religião do budismo é uma religião espiritualista. As antigas religiões politeístas eram religiões, por grande maioria, espiritualistas. O confucionismo é uma religião espiritualista. O kardecismo é uma religião espiritualista. Ora, se todos são espiritualistas, então todos somos espíritas? Não, porque o termo espírita foi um termo criado. Foi um termo criado por um, digamos assim, cientista da França, um estudioso. Digo cientista porque ele buscou trazer uma teoria que não é aceita por todas as vias científicas, porque é uma via religiosa, mas ele se utilizou de um método científico para fazer valer os fenômenos do espírito. Para tanto, chamou estes fenômenos, congraçou estes fenômenos em uma doutrina. A doutrina do espírito, a doutrina espírita. Entenderam? Este francês, este grande docente, foi um grande professor, lecionava diversas vias de ensino, vias de estudo, lecionava química, lecionava astronomia, lecionava letras, enfim, lecionava diversos tipos de vias. Conhecido, muito bem conhecido, este fora Allan Kardec, uma pessoa de integridade máxima, que por tamanha integridade concretizada, por todo o seu tempo de trabalho, por tudo que fizera as vias de ensino, foi acreditado por muitas pessoas, fazendo assim disseminar o sentimento espírita, disseminar a religião do espírito. Para tanto, os kardecistas não gostam de dizer que um umbandista é um espírita, que um candomblecista é um espírita. Não gostam por conta desta via, por conta deste sentido. Mas entender, aí vem uma questão de observação, uma questão de visão. Se o espiritismo se consagra nos fenômenos, no entender, numa visão sobre o entendimento das vias dos fenômenos do espírito, eu posso entender que a Umbanda, assim como o Candomblé, também fazem parte deste mistério. A grande diferença é que as formas de observação são diversas. Este é o grande fenômeno da vida, a diversidade. É isso que traz a magia da vida. E foi por este contexto também de diversidade que surge a Umbanda. Na verdade, as discordâncias foram grandes fomentadores de diversos ramos religiosos, como a Umbanda. Antes de falar sobre a Umbanda, eu vou falar sobre uma pessoa chamada Zélio de Moraes. Para você, médium iniciante nos estudos de Umbanda, eu recomendo o livro de Alexandre Comino, pela editora Madras, Umbanda não é macumba. Além dos vídeos espalhados, além dos vídeos EAD que ele possui, ele é um grande mestre. Eu não o conheço pessoalmente, mas eu respeito muito tanto ele quanto o seu professor, o Rubens Saraceni, que são pessoas que valorizam, que estão dando valor ao senso de Umbanda. Enfim, estou aqui para puxar saco de ninguém, mas apenas para bater palmas para quem merece. Falar de Zélio de Moraes é falar do fundador da Umbanda, assim como muitos aceitam, muitos configuram o início da Umbanda. Mas antes de dizer que fora este o criador da Umbanda, é válido relatar que outros médiuns já incorporavam pretos velhos antes deste acontecimento.
incorporavam Exus, pombogiras, caboclos, mas não existia uma religião afim que abraçasse aqueles conceitos. Esta é a grande diferença, né? Esta é a grande verdade que a Umbanda trouxe. Zélio de Moraes era um jovem, digamos, a parte da sua juventude, que buscava se tornar oficial da Marinha, como boa parte de sua família, e ele acarretou alguns problemas. Esses problemas foram por vias espirituais. Ele acabou sendo levado para uma rezadeira, que não teve muito sucesso. Foi levado então à Sociedade Espírita, em Niterói, e ele ficou por lá bastante tempo aprendendo sobre a filosofia, sobre a religião do kardecismo, sobre a religião kardecista, a via kardecista do espiritualismo, a via espírita. E certamente ele cresceu muito, isso é um fato evidente, né? Eu sou uma pessoa que sempre recomendo a todo médium, independente da via espiritualista que pratique, estudar, conhecer os livros kardecistas. Com certeza a elucidação é muito grande. O aprendizado é tamanho e realmente favorece muito o estado da psique mediúnica. Mas enfim, o Zélio de Moraes então começou a frequentar a Confederação Espírita, né, do Rio de Janeiro, que tem a sede em Niterói, e ele começou a participar das mesas, né, das mesas mediúnicas, das mesas de mensagem. E dentre estas vias de reuniões, ele acabou recebendo mensagens de entidades, né, que assinavam como Preto Velho, como Caboclo, enfim, e isso não era aceito, isso não foi aceito pela Confederação Espírita, porque segundo o Espiritismo, espíritos que já possuem determinada elucidação e determinada compreensão do espírito não necessitam estar resguardados do seu nome, né, no caso do que passaram aqui, né? Mas essa é uma visão meio deturpada, que eu respeito a visão deles, mas é uma visão deturpada do contexto todo espiritualista que existe a este mundo, a este universo, a esta parte ínfima do multiverso. Enfim, é realmente curioso falar isso, né? Porque a história é curioso falar sobre isso, porque a Umbanda parte do contexto da tolerância, né? E eu acho que é por isso que talvez eu seja tão apaixonado pela Umbanda, né? O Frank Sherman-Land, que foi o fundador da Ordem de Morei, um grupo que eu fiz parte por 10 anos, ele tinha uma frase que eu acho muito importante. Ele dizia que é o princípio que importa, ou seja, a importância de tudo, de todo o porquê, é o princípio do porquê, né? Então eu acho que talvez por isso eu seja tão apaixonado pela Umbanda, porque o princípio da Umbanda é a caridade, é ajudar os outros, né? A partir do movimento de tolerância, de aceite, né? Onde todos os espíritos são aceitos para mandar a sua mensagem, para mandar seu recado, para prestar sua caridade, sejam os espíritos que na Terra desencarnaram de forma mais humilde ou mais ricas, isso pouco importa, né? E todos são respeitados da mesma maneira. E a história do Zélio de Moraes é basicamente sobre isso, né? Porque ele era um jovem que buscava ser um oficial da Marinha, né? Como boa parte da sua família, e ele não conseguiu porque ele teve muitos problemas de saúde atrelados à questão até da sua mediunidade, do seu estado de mediação, do seu estado de espírito, e ele buscaram rezadeiras para ajudar ele, que não deu certo, até que ele foi levado à Confederação Espírita do Rio de Janeiro, que tem sede localizada na cidade de Niterói, onde ele aprendeu muito, e portanto eu até recomendo a todo médium que estude também os livros kardecistas. Eles são de uma elucidação gigantesca, as compreensões de via são fantásticas, tá? E nesse contexto todo, teve um momento, né, o Zélio de Moraes começou a participar das mesas mediúnicas, das mesas de mensagem, de psicografia, né, e teve certos momentos que entidades como Pretos Velhos, Caboclos começaram a mandar mensagens, e essas mensagens não eram lidas, né, porque os espíritas têm a visão de que são espíritos que não conseguiram compreender ainda o seu estado de morte, porque ainda se compreendem como pretos velhos ou como caboclos, por exemplo, né? E isso acabou aborrecendo muito o estado do espírito do caboclo das Sete Encruzilhadas. E teve uma certa vez que ele se manifestou, né, numa reunião, né, e disse que uma nova religião estava por surgir, né, que no caso é a religião de Umbanda, uma religião onde todos os espíritos teriam voz, e que tal dia, tal horário, em tal local aconteceria essa primeira reunião dessa nova religião, né. Muitos riram, muitos zombaram Zélio de Moraes, né, e do caboclo, mas foi o que aconteceu, e a partir daí a Umbanda se
cresceu, outras tendas começaram a aparecer, outras raízes começaram a aparecer e a Umbanda começou a ter esse brilho tamanho que hoje felizmente só vem crescendo. Porque eu fico feliz porque o crescimento da Umbanda é o crescimento também do movimento de tolerância e de caridade. Não só apenas da questão da caridade, mas a questão também da tolerância, que eu acho que são duas bandeiras de poder absurdo, que favorecem o crescimento da sociedade por um contexto geral. Por isso que eu sou apaixonado pela Umbanda, né? Então, assim, outras raízes começaram a aparecer, como por exemplo a questão da Quimbanda, a questão da Umbanda, né? Como outros também, como por exemplo o Candomblé, Candomblé não, né? A religião de Omolocô, né? Porque é a mistura de Candomblé com Umbanda, hoje chamada de Bandomblé, né? Que é muito cultuado hoje em dia, né? A mistura das duas raízes. Mas é uma coisa realmente admirável, né? A Umbanda ela consagra todo esse contexto de tolerância e de amor ao próximo. Então é isso. Eu vou expressar brevemente agora um pouco sobre a Quimbanda e a Umbanda, é bem rápido, vou fazer uma passagem final, né, para com este primeiro vídeo de instrução. Bem, complementando, né, agora eu vou falar um pouco sobre a Quimbanda, né, um grande tabu também. Muitas pessoas acham que a Quimbanda é uma religião para fazer o mal para as pessoas, e na verdade não é esse contexto. Infelizmente, muitos sacerdotes, que eu nem sei se eu posso considerá-los como tal, se utilizam desse termo para entender ou para passar realmente a mensagem de fazer o mal ou de bruxaria, enfim. Existe um contexto de feitiçaria, né, mas não diretamente relacionado à questão da magia, muito mais pela questão histórico-cultural. E eu vou expressar isso para vocês. Na verdade, a palavra Quimbanda vem da origem da palavra Quimbundo, né, que na verdade foi um linguajar utilizado, né, pelos colonos para tentar, de uma certa forma, facilitar as conversas, as comunicações entre as tribos, né, que vieram de África para o Brasil. Né. Como eles falavam línguas diferentes, né, mas tinham certas proximidades, eles acabaram criando um linguajar para estes nativos, para que todos pudessem conversar e para que eles também entendessem o que eles estavam falando. Então, criou-se o Quimbundo, que é um linguajar, uma língua específica, né, que ficou conhecida como a língua dos feiticeiros, porque tratavam os negros com o ideário de feiticeiros, daqueles que vieram da terra da feitiçaria, né, da terra da bruxaria num contexto maior, né. Então acabou tendo essa origem, mas não necessariamente o quimbandeiro é aquele que faz mal. O quimbandeiro é um feiticeiro, num termo geral dizendo, pode ser entendido assim. Então os centros que se declaram como quimbandistas, né, por exemplo, são centros que normalmente trabalham muito com falange de Exu, que é falange de esquerda. Não vou tratar sobre isso nesse vídeo de instrução, porque esse vídeo de instrução é apenas uma base histórico-cultural, mas é bom já expressar também que Exu não faz o mal, né, e que o pensamento do médium ou do sacerdote de que Exu faz mal para os outros é totalmente errôneo, segundo o contexto espiritual da falange de Exu. Exu, na verdade, é aquele que faz valer as leis, né? São os executores da lei divina. Então eles não podem, digamos assim, fazer a lei ou passar acima da lei, né? Porque todos nós nesta terra só recebemos aquilo que nós merecemos, né? Não existe nada que seja maior do que as leis. Existe um contexto que eu já passo para vocês, que eu acho muito válido de ser expresso para reflexão. Não estou dizendo que isso seja verdade, mas essa é a minha verdade de compreensão. Existe um contexto que eu acredito que é Deus, leis, orixás, entidades e nós, né, que também fazemos parte desse mundo, deste universo. Mas Deus está acima de tudo, né? Deus tem as suas leis e os orixás são um movimento de suas leis. E dentro deste movimento dos orixás existe aquele orixá específico que é o que faz a lei ser praticada, né? Que é o movimentador das leis, que na verdade é o orixá Exu, né? Ou orixá Pombogira,
né, o orixá Exu Mirim, são mistérios, né? E dentro deste contexto orixá existem as entidades de Exu, né? Então não existe esse contexto de que Exu faz mal. Quem acredita nisso, quem acredita, tem esse pensamento, tem um pensamento muito baixo, está vibrando numa vibração de contexto muito errôneo, segundo a figuração de Exu. Isso na visão umbandista de consciência, né? Eu não posso dizer por um todo, né? Mas esse é o meu pensamento, a minha forma de pensar. Agora, outra religião também que está sendo muito nova, muito difundida, é a religião de A Umbanda. Bem, a religião de A Umbanda é a Umbanda esotérica, como costumam dizer. É uma Umbanda sem imagens, por exemplo. Não existem imagens de São Jorge, de São Jerônimo, que representa Xangô, de São Lázaro. Não existe isso. Na verdade, eles utilizam símbolos de poder, né, que na verdade são pontos riscados, né, e aqueles pontos riscados representam a magia elemental em vibração, né, e eles usam muito o contexto também dos chakras, né, eles acreditam que cada chakra nosso comporta uma essência orixá. E existe uma certa verdade, segundo a minha visão, nessa visão aumbandista, né? Só que o que me diverge desse contexto quimbandista, aumbandista, né, é porque todas elas para mim partem da raiz da Umbanda. Então, eu acredito que religiões diferentes podem partir de uma determinada religião, mas existem certas mudanças que são muito brutas, né? E que mesmo que sejam muito brutas, elas não vão conseguir retirar a essência. A Quimbanda pode exercer o trabalho muito com Exu, pode trabalhar muito com a parte dos Exus, mas a Quimbanda não pode dizer que ela, ao contrário da Umbanda, faz o mal. Um sacerdote quimbandista que fala isso está errado, né? Porque ela parte da essência de Umbanda, e a essência de Umbanda é amor e tolerância. Então não existe esse contexto, não pode fugir desse contexto, né? Então existe um erro quanto a essa parte, né? Mas eu acredito então que a Umbanda consagra tudo isso. A Umbanda está presente em tudo isso. Eu acho que talvez esse seja um ideário muito interessante. A Umbanda é uma religião relativamente pequena ainda no Brasil, mas é uma religião em ascensão, né? E a Umbanda não se preocupa, assim como o umbandista não se preocupa em ver a Umbanda crescendo, digamos assim. O médium faz o seu trabalho, o sacerdote de Umbanda faz o seu trabalho, mas ele não se sente obrigado, por exemplo, a converter ninguém. A Umbanda não converte ninguém a nada. A Umbanda não pergunta para você qual é a sua religião, né, quando você visita um terreiro de Umbanda. A Umbanda não quer saber isso, a Umbanda está ali para ajudar. Então eu acho que esse é a grande magia de Umbanda, né? Ela não está preocupada com os passos que você fez antes ou até com os passos que você fará na frente, mas com os passos que você fará agora. E se ela pode te ajudar, se as entidades de Umbanda podem te ajudar de alguma forma a seguir um caminho, a te ajudar a seguir um caminho mais feliz, certamente ela vai estar de portas abertas para te ajudar. Então, na verdade, esse para mim é o grande encanto de Umbanda. Bem, eu agradeço a sua atenção, né? Esse vídeo, na verdade, o primeiro vídeo de instrução, teve o papel de exemplificar, né, de trazer uma certa compreensão bem resumida, né, das divergências que existem entre o candomblé, o kardecismo, a Umbanda, a Quimbanda, a Umbanda, né? Existem muitos pontos iguais, mas existem também pontos divergentes, né? Existem outros, por exemplo, assim, um grande ponto entre o candomblé e a Umbanda é que na Umbanda, num contexto geral, como as pessoas costumam dizer, trabalha só com energia vegetal e mineral, não tem sacrifícios. E por exemplo, no contexto do candomblé você já tem sacrifícios, porque ela utiliza de 3 pontos de magia, né? A magia sacrificial, que é a magia animal, né? A magia vegetal e mineral, né? Enfim, cada um no seu quadrado. O mais importante mesmo, sem dúvida nenhuma, é o respeito. Quando o respeito está presente, tudo dá certo, porque todos nós somos fontes do mesmo Deus, seja qual o nome que nós queremos dar para este ser misterioso e seus mistérios. No entanto, quando nós entendemos que cada um tem o direito de seguir os passos que achar melhor, a vida por si só torna-se mais leve e mais profunda. Profunda a nossa evolução, a nossa elucidação, fazendo nós pórticos de luz,
a todos aqueles que verdadeiramente precisarem de nossa chama. Que Deus abençoe você, a sua família e todos nós. Que a compreensão e a busca desta seja sempre o nosso caminho a trilhar. Namastê. Novamente, obrigado e axé.